Olá a todos. Hoje a gente vai fazer uma videoaula de programação orientada a objetos no conceito de herança, tá certo? A herança é um conceito que é aplicado na programação orientada a objeto, que é um conceito que a gente conhece, né? Então, por exemplo, existe a herança de características físicas, que um filho herda de um pai, né? O filho herda dos pais, né? E aí ele passa para outra geração e assim por diante. Na programação orientada a objeto, como que funciona isso? Existe uma classe, tá? E essa classe, ela pode herdar de outra classe. O que ela vai herdar? Ela vai herdar alguns métodos, alguns atributos e poder refinar, especializar, substituir ou estender a funcionalidade da classe progenitora, certo? Então vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor isso. Então, na representação UML, né, que é a que a gente está usando no Argo UML, essa aqui é a representação gráfica de herança, né? É uma linha contínua com uma seta fechada. Então, nesse exemplo, ó, funcionário é a classe base, é a classe pai. Coordenador é a classe filho. Ela herdou, né, as características, os atributos e os métodos da classe funcionário. Gerente é a classe filha de funcionário. Herdou da mesma maneira, né? Por sua vez, tem uma presidente, olha só. Ela herdou as características de funcionário, as características de gerente, né? E passou a ter aqui métodos e é, atributos, né, herdados. Então, olha só para a gente dar uma lida nesse texto aqui, para a gente dar uma casar aqui o texto com o conceito que eu falei. Então, funcionário é a classe base de coordenador e gerente. Tá certo, a classe pai, classe base. Então, coordenador passa a ter, coordenador e gerente, né? Passa a ter todos os atributos e métodos não privados da classe funcionário. Tá certo? Uma terminologia. Herdar ou estender quer dizer que criar uma nova classe que herda todo o conteúdo da classe existente. Superclasse. Superclasse é a classe pai, né? É a classe base, progenitora. E a subclasse é a classe que herda, é a classe filha, que estende uma superclasse. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Então a gente tem a classe pessoa, né? Que tem aqui um atributo nome, né? E aí tem dois métodos, o setNome e o getNome. Essa aqui, no nosso exemplo, é a classe base. Aí a gente tem aqui um exemplo da classe filha. Então a gente tem uma classe funcionário que está herdando da classe pessoa, né? Olha a representação gráfica UML. E aí o que acontece? Ó, essa é a sintaxe, ó, class funcionário extends pessoa. Extends quer dizer herdar, implementando em Java. Aí temos aqui uma classe pessoa. Aqui tem o atributo salário, né? Que é o do representação ML. Tem o set salário e o get salário, né? Tranquilo. E o resto aqui, ó, nome, get nome, set nome. Bom, esse extends pessoa já inclui esse método, esses métodos e esse atributo nessa classe. Não precisa repetir aqui, ó. Tá? Isso que é o mais interessante, é o reuso de código, né? O reuso, o reaproveitamento de código feito, tá certo? E colocando em termos de conceito, né? Então, funcionário, ó, nesse exemplo, ó, tá vendo? Ó, ele é uma pessoa também, né? Então, é um conceito que foi colocado e a gente reaproveita isso em termos de código. Olha a observação, ó. A herança constitui uma importante técnica para orientação a objetos.
possibilitando que o código já criado em uma classe seja reaproveitado e especializado em outra. Quando a gente fala que pessoa herda funcionário, né, quer dizer, pessoa é a classe base aqui de funcionário, funcionário herdou de pessoa, a gente fala também que funcionário ele está especializando pessoa. Então daqui para cá é especialização, certo? Por fim, o que é o polimorfismo? O polimorfismo ele tem relação com herança e com método. Tá? Quando não tem herança, não tem polimorfismo. Então, o que é, né, polimorfismo? Vamos ver em termos do nosso exemplo. Então, aqui a gente tem uma classe animal que tem um método, ó, pub que void comer. Tem um método que imprime animal comendo. Aí a gente tem uma outra classe aqui, ó, classe cão extends animal. Então, é a classe cão que herdou animal. Né? Então, ela, o que ela está fazendo? Ó? Ela está sobrescrevendo o método comer. Ó. Se o cão fosse herdar, né, estender animal, e não tivesse esse método comer, ele ia chamar o comer de cima, certo? Por quê? Porque ele herda as características da classe progenitora. Né? Mas nesse caso, ele sobrescreveu. Tá vendo? Ele sobrescreveu. O comer dele é diferente do comer do animal. Então, isso é polimorfismo, tá? Você herdar, sobrescrever um método colocando a característica específica que a sua classe precisa, não utilizando a da classe progenitora, tá? Olha só, tigre também estende animal e tem também polimorfismo aqui. Aí, na classe principal, o que foi feito? Ó, no método principal, foi instanciado aqui, foi criado o objeto da classe animal, cão e tigre. Ó, new animal, new cão, new tigre. Aí chamou o animal comer, cão comer, tigre comer. O que aconteceu aqui? Foi chamado os métodos de cada um. Então, voltando, se não tivesse, por exemplo, sobrescrito aqui, ó, se a gente não tivesse esse método comer, que já tem no animal, e tigre herdou o animal, esse tigre.comer chamaria esse aqui do animal, né? Mas, como ele sobrescreveu e realizou um polimorfismo, ele vai chamar o da própria classe, tá certo? Então, vamos ver isso agora em termos de código no NetBeans e no ArgoML. Bom, lembra aquele um exemplo, né? Um exemplo que a gente chegou a fazer na aula anterior é do cliente e do funcionário, né? Então, no Argo, o que aconteceu? A gente fez cliente e funcionário. Aí, olha só, funcionário tem nome, telefone, endereço, CPF. Cliente também tem, ó, nome, endereço, telefone, CPF, igualzinho. E tem até o getNome, ó. Então, a gente pode acabar fazendo uma herança aqui para reaproveitar os atributos e os métodos, né? Por quê? Porque a gente tem os atributos e métodos em comum, né? Então, olha só, aqui no Argo a gente tem essa setinha aqui, ó, generalização. Essa aqui é a representação gráfica de herança. Então, como que a gente faz? A gente clica aqui, soltou. Então, salvei. A gente tem aqui agora ó, uma herança. Tá certo? Ah, mas e esses métodos e atributos que estão repetidos? Então, vamos deixar só na classe base, né? A classe que herda só vai ficar com aquilo que é diferente. Então, ó, nome a gente pode apagar. Telefone, endereço. Então, vou vir por aqui para ficar mais fácil. Telefone, endereço, CPF. GetNome também não precisa, porque tem na classe de cima. Então a gente só ficou com aquilo que realmente é diferente, certo?
Então vamos gerar aqui, gerar as classes, todas as classes em Java. Bom, eu vou escolher aqui o desktop para ficar mais fácil. Bom, gerei. Bom, tá aqui cliente funcionário, vou copiar. Vou pegar aqui aonde que está o código fonte. Então a gente vem aqui em SRC, empresa, tá aqui, né? Acabei perdendo o cliente funcionário, vou copiar de novo aqui, substituir. Vamos olhar agora aqui no... Bom, agora vai apresentar alguns problemas, né? Primeiro, tem que colocar o pacote, né? Que a gente não fez o pacote no Argo, então ele não gera, né? Aí aqui ele vai retornar o salário. Cliente, funcionário. Então faltou aqui o pacote também. E aqui ele retorna um nome, né? Beleza. Então, ó, repare que realmente funcionário estendendo cliente ficou só com o salário e o get salário, que são as coisas que ele tinha diferente de cliente. Ah, e aqui no principal? Olha só. Ó, deu certo, ó. O funcionário func, new funcionário. Então, estou criando um objeto func, func.nome, func.telefone, né? Então, estou acessando tudo, todos os métodos herdados, né? E os atributos herdados. Por exemplo, também tem ó, o get nome, por exemplo. Ó. Né? Aqui, ó, funcionário get nome. Então, vamos rodar. E aí, rodou da mesma maneira, né? Fazendo agora com herança. Ah, mas e o polimorfismo? Vamos fazer um exemplo de polimorfismo também, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um, um método específico, né, que o cliente... o polimorfismo é o seguinte, é o mesmo método, né, com o mesmo nome, né, com a mesma assinatura. O que é a mesma assinatura? Vai ter os mesmos parâmetros de entrada, o mesmo retorno, né? E o mesmo nome, só que para cada classe ele tem uma implementação diferente. Então, por exemplo, vou fazer aqui um método aqui, que retorna uma string, que eu vou colocar retorna atributos. O que esse método aqui vai fazer? Ele vai pegar return nome mais melhor colocar aqui, né? Nome mais nome. Dá um espacinho para não grudar. Vamos pôr um ponto e vírgula aqui para separar. CPF
CPF vai ter o CPF mais endereço mais telefone Então é só um método que retorna o valor dos atributos, tá certo? Então eu posso ter esse aqui, o mesmo nome, com o mesmo retorno, com os mesmos parâmetros de entrada, que aqui não tem nenhum. Eu vou copiar aqui, ó, quero fazer o polimorfismo. Então, por que polimorfismo? Porque eu estou numa classe herdada de cliente com o mesmo nome, só que eu vou implementar. Se eu não tivesse implementado esse método, ele ia chamar o da classe base, concorda? Como eu vou sobrescrevê-lo, aí é polimorfismo. Então, o que eu tenho que adicionar aqui? O atributo que tem diferente, que é o salário. O salário, dois pontos. Salário. Aqui ele vai querer adicionar a notação override. O que é isso aqui? É que sobrescreveu, né? A gente fez o polimorfismo, né? Agora vamos chamar esses métodos aqui. Vamos. Então eu vou colocar o JOptionPane aqui e vou chamar simplesmente o retorna atributos. E aqui mesma coisa, só que do cliente. Então, para a gente executar de fato, né, o polimorfismo. Aqui eu vou executar. Nome, José Luiz, CPF nulo, endereço nulo, telefone, salário 8.000. O que eu não coloquei, ele colocou nulo, né? Tá certo. E o outro, nome, Roberto Silva, que é o cliente, no Rua das Couves, telefone nulo, que foi atributos que eu não coloquei. Esse exemplo de polimorfismo que eu coloquei foi um exemplo assim, que, na minha opinião, é didático, né? Contudo, vocês vão acabar tendo necessidade, assim com experiência em programação orientada a objetos, a ir pensando nesses projetos cada vez mais elaborados, cada vez mais interessantes, tá? Então, o que acontece é que a gente vai tendo essa visão de polimorfismo, né? Essa visão de modelagem orientada a objeto, realmente com o passar do tempo, realmente com o passar da experiência, tá? Profissional e acadêmica e profissional. Tá certo, pessoal? Então tá. Espero que todos tenham compreendido. Um abraço, até a próxima videoaula.